Sua falta de disciplina não começa quando você acorda. Começa na forma como você vai dormir. E existe um erro que está destruindo sua manhã todos os dias. Sem que você perceba. Você pode tentar acordar mais cedo, criar uma rotina, buscar foco. Mas se continua encerrando o dia do jeito errado, você já começa o próximo em desvantagem. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você acordou sem energia, sem direção, já com vontade de adiar tudo? Isso não começou naquele momento. Começou horas antes. No que você fez, no que você consumiu. Na forma como sua mente foi deixada antes de dormir. E o mais perigoso é que isso parece normal. Mas não é. Porque enquanto você ignora o fim do seu dia, você perde o controle do começo do próximo. Agora presta atenção nisso. Sua manhã não define sua disciplina. Ela revela o que você fez na noite anterior. E hoje você vai entender exatamente por que você acorda sem foco. E o que está causando isso. Você acredita que o problema está na sua manhã. Que precisa acordar mais cedo. Ter uma rotina perfeita. Começar o dia com energia, disciplina e foco absoluto. Mas isso é só metade da história. Agora pensa com clareza. Como você espera acordar bem se foi dormir com a mente acelerada, cheia de estímulos e sem nenhum tipo de encerramento? Não faz sentido. Você tenta consertar o começo, sem perceber que o problema vem do fim. E por isso, nada muda. Você ajusta o despertador, tenta novos hábitos, começa motivado por 1 ou 2 dias, e depois volta ao mesmo padrão, porque a raiz continua lá. Agora presta atenção nisso. Amanhã não é o ponto de partida, ela é o reflexo. Ela mostra exatamente como sua mente foi tratada horas antes. E enquanto você continuar focando só no começo do dia, você vai ignorar o que realmente está definindo sua disciplina. Mas existe um erro específico, silencioso, que está acontecendo todas as noites. E que está comprometendo tudo. Você termina o seu dia no pior estado possível. E nem percebe. Tela, informação, estímulo constante. Vídeos, redes sociais, conteúdos rápidos, tudo entrando na sua mente até o último minuto antes de dormir. E isso parece normal. Agora pensa com clareza. Você não desacelera, você não encerra o dia, você apenas troca de atividade até apagar. Sua mente continua ativa, acelerada, processando estímulos sem parar. E aí você deita, esperando descansar. Mas não descansa de verdade. Porque seu cérebro não recebeu nenhum sinal de que o dia acabou. Ele continua em modo de ação. Agora, presta atenção nisso. Você não está apenas indo dormir. Você está levando um estado mental agitado para dentro do seu sono. E isso muda completamente a forma como você acorda. Porque o problema não é só o que você faz durante o dia. É como você termina ele. E para entender o impacto real disso, você precisa ver o que acontece com o seu cérebro, exatamente nesse momento. Existe um momento no seu dia que define tudo, e você está ignorando ele. Os minutos antes de dormir. Nesse instante, sua mente está mais sensível, mais aberta, mais influenciável. Tudo o que você consome, sente e pensa nesse período não passa direto. Fica. Agora pensa com clareza. Se você termina o dia acelerado, cheio de estímulos, pulando de conteúdo em conteúdo, qual é o último estado que sua mente registra? Agitação, confusão, dispersão. E é exatamente isso que você leva para o sono. Agora presta atenção nisso. Seu cérebro não desliga e reinicia do zero no dia seguinte. Ele continua. Ele acorda no mesmo padrão em que foi programado. Por isso você desperta sem foco, sem direção, sem energia para começar. Não é falta de disciplina, é continuidade do estado anterior. E quando você entende isso, tudo muda. Porque agora fica claro que existe um hábito específico que está causando esse problema. E ele está acontecendo todas as noites. Existe um padrão que parece inofensivo, mas está sabotando sua mente todas as noites. Estimulação exagerada antes de dormir. Você consome conteúdo sem parar, alterna entre telas, recebe informação em alta velocidade e mantém sua dopamina elevada até o último minuto do dia. E depois, espera dormir bem. Agora pensa com clareza. Seu cérebro não foi feito para desligar imediatamente após esse nível de estímulo. Ele continua ativo, pensando, processando, reagindo. E isso impede o descanso profundo.
Você até dorme, mas não recupera. Agora presta atenção nisso. Quanto mais você estimula sua mente antes de dormir, mais difícil fica desacelerar. E quanto mais difícil fica desacelerar, pior é a qualidade do seu sono. E isso não termina na noite. Se arrasta para o dia seguinte, porque você acorda no mesmo estado em que foi dormir, com a mente carregada, sem clareza, sem foco. E aí você chama isso de falta de disciplina. Mas não é. É consequência direta do que você fez antes de dormir. E quando você entende isso, fica claro por que seu foco desaparece logo pela manhã. Você não acorda sem disciplina. Você acorda mal preparado. Durante a noite, seu corpo até descansa, mas sua mente não se reorganiza como deveria. E isso faz toda a diferença. Agora pensa com clareza. Quando você dorme com a mente acelerada, cheia de estímulos, seu sono fica mais leve, mais fragmentado. Você não entra profundamente no descanso. E quando acorda, o resultado aparece: pensamento lento, falta de clareza, dificuldade para começar qualquer coisa. Não é falta de vontade, é falta de recuperação mental. Agora presta atenção nisso. Foco não é algo que você cria na hora, é algo que você preserva. E quando você destrói esse estado antes de dormir, você começa o dia já em desvantagem. Por isso, tarefas simples parecem difíceis. Por isso você demora para entrar no ritmo. Por isso a procrastinação aparece logo cedo. Você não está começando do zero. Você já está cansado antes de começar. E isso cria um efeito ainda maior ao longo do dia. Algo que vai se acumulando e piorando cada decisão que você toma. O problema não para na manhã. Ele se espalha pelo seu dia inteiro. Você acorda mais lento, demora para começar, sente resistência nas primeiras tarefas. E aí começa a compensar. Pega o celular, adia um pouco, tenta entrar no ritmo, mas já perdeu o melhor momento do dia. Agora pensa com clareza. Quando você começa mal, suas primeiras decisões já são mais fracas. E decisões fracas geram ações fracas. Você escolhe o mais fácil, evita o que importa, se distrai mais rápido. E isso vai se acumulando. Uma escolha leva a outra. Quando percebe, o dia inteiro foi conduzido por falta de energia e falta de clareza. E aí chega a noite. Cansado, sem foco, sem direção, você repete o mesmo padrão. Mais estímulo, mais distração, mais descontrole. E o ciclo continua. Agora presta atenção nisso. Você não está tendo dias ruins por acaso. Você está repetindo um padrão que começa na noite e se arrasta até o fim do dia seguinte. E enquanto esse ciclo não for interrompido, nada realmente muda. Mas existe uma forma simples de quebrar isso, e ela começa exatamente no ponto onde tudo começa. Você não precisa mudar sua manhã. Precisa aprender a encerrar o seu dia. Porque quem controla o fim do dia, controla o começo do próximo. Encerrar o dia não é simplesmente parar. É reduzir o ritmo de forma consciente. Agora pensa com clareza. Se você desacelera sua mente antes de dormir, você muda completamente o estado em que entra no sono. Menos estímulo, menos informação, menos agitação. E isso cria espaço. Espaço para sua mente organizar, processar e realmente descansar. Agora presta atenção nisso. O problema nunca foi dormir pouco ou acordar cedo. Foi dormir no estado errado. Quando você encerra o dia com intenção, você sinaliza para o seu cérebro que a atividade acabou. E isso muda a qualidade do seu descanso. E quando a qualidade muda, sua manhã muda. Você acorda mais leve, mais claro, mais pronto para agir. Sem esforço forçado, sem resistência exagerada. Mas para isso acontecer de forma prática, você precisa de algo simples, direto e fácil de repetir. Agora você não precisa de uma rotina complicada. Precisa de um ajuste simples que muda tudo. Nos últimos 30 minutos antes de dormir, você reduz estímulo. Nada de telas, nada de conteúdo acelerado, nada de excesso de informação. Você desacelera. Agora pensa com clareza. Se você tira o excesso, sua mente naturalmente começa a reduzir o ritmo. Você pode ficar em silêncio, organizar mentalmente o dia seguinte, ou apenas diminuir a velocidade dos pensamentos. O ponto não é fazer mais, é parar de sobrecarregar.
E isso já muda o estado em que você entra no sono. Agora presta atenção nisso. Você não está tentando criar uma rotina perfeita. Está criando um ambiente mental limpo para dormir. E isso se reflete diretamente na forma como você acorda. Mais leve, mais claro, mais disposto a começar, sem esforço forçado, sem aquele peso inicial. E quando você experimenta isso, percebe que não era falta de disciplina, era excesso de estímulo. Mas existe uma forma ainda mais direta de comprovar isso na prática. Já hoje. Hoje você não precisa mudar sua rotina inteira. Precisa testar uma única coisa. Nos últimos 30 minutos antes de dormir, elimina qualquer tipo de estímulo. Sem celular, sem vídeos, sem redes sociais, sem conteúdo. Só isso. Agora pensa com clareza. O que acontece quando você faz isso? Sua mente começa a desacelerar naturalmente. Os pensamentos diminuem, o ritmo interno reduz e o corpo entende que o dia está terminando. Você não força o sono. Você permite que ele aconteça. E o impacto vem no dia seguinte. Você acorda diferente, mais leve, mais presente, com menos resistência para começar. Agora presta atenção nisso. Não é algo mágico. É o efeito direto de uma mente que conseguiu descansar de verdade. E se uma única noite já muda isso, imagina o que acontece quando você repete. Porque não é sobre um dia, é sobre o padrão que você cria. E existe um ponto final que conecta tudo isso de forma clara. Disciplina não começa quando você acorda. Ela começa na forma como você encerra o seu dia. Você pode tentar ajustar sua manhã, criar hábitos, buscar foco. Mas se continua indo dormir no estado errado, você já começa o dia perdendo. Agora pensa com clareza. Se você controla o que acontece antes de dormir, você controla como acorda. E quando você acorda bem, o resto flui. Você não precisa lutar para começar. Não precisa se forçar o tempo todo. Não precisa depender de motivação. Você simplesmente age, porque sua mente está pronta. Agora presta atenção nisso. O problema nunca foi sua falta de disciplina. Foi o padrão que você repetia todas as noites. E quando você muda esse padrão, tudo muda junto. Então a decisão é simples. Ou você continua encerrando o dia no automático, ou começa a terminar com intenção. Se você quer manhãs fortes, precisa de noites conscientes.